Olá a todos, espero que estejam todos e todas bem. Estamos então agora iniciando mais uma etapa da metodologia de pesquisa, cujo objetivo agora, gente, é traduzir por uma forma cientificamente falando o que está sendo aprendido durante esse processo de elaboração de um artigo. Então nós tivemos umas etapas prévias do qual a gente organizou as nossas ideias para tentar responder uma dúvida, só que agora a gente precisa formalizar, né, estas descobertas que a gente vem tendo com relação ao que a gente está investigando, que poderá, para alguns, ser um subsídio para o desenvolvimento, né, do trabalho de conclusão de curso, e para outros pode ser, né, uma forma também de, por que não, obter, né, uma publicação científica para incluir no seu currículo. Hoje em dia nós temos aí, né, uma concorrência muito grande, né, uma competição muito grande por vagas e boas oportunidades, e é aquele que consegue, né, demonstrar, primeiramente, né, que consegue ter publicações, que consegue pensar cientificamente, sai na frente. Além disso, não só apenas linhas no currículo, são também, né, uma prova de uma capacidade de pensar diferente, de ser mais resolutivo, de gerar conhecimentos e de qualificar, né, as práticas profissionais na área da saúde de uma forma geral. Então, a questão do amadurecimento científico é traduzido, inclusive, nestas questões de pensar cientificamente e de seguir as normas e as formalizações para a divulgação do trabalho científico. E antecipo de antemão que muitos trabalhos já estão sendo desenvolvidos podem, inclusive, né, ser resultados, né, de apresentáveis em congressos, como acontece já com as disciplinas, né, em outros momentos, né. Neste último Conciano, por exemplo, nós tivemos aí, né, a aprovação de alguns trabalhos que nasceram, né, dentro da nossa disciplina. Pois bem, então o tema da aula de hoje, né, é preparando o artigo de revisão. Como que a gente prepara esse artigo a partir das etapas anteriores que a gente, né, já trabalhou. Pois bem, então, lá no ambiente virtual, nós temos então algumas tarefas a serem feitas. A primeira que eu gostaria que vocês fizessem é assistir a este vídeo, principalmente agora para o momento que a gente está vivendo, a partir de 15 minutos e 15 segundos, que explica, né, exatamente a questão de como usar o template geral do artigo para a elaboração do artigo científico. E esse template depois pode sofrer as adaptações necessárias para a revista que vocês também já escolheram. Mas vamos inicialmente trabalhar nesse formato geral e depois faz, né, as adaptações da revista escolhida. Ok? Então vejam a partir principalmente dos 15 minutos e 15 segundos e vejam como é, né, o processo, né, de elaboração do template artigo a partir do template pré-projeto que a gente vinha trabalhando até então. Bom, então, né, nesta tarefa, então, né, o que é necessário, o que é exigido, então? Primeiro, observar o esquema contido no template da disciplina, né, elencar os aspectos necessários para a sua elaboração, não esquecer de deixar o problema explícito, né, isto é um grande diferencial dos artigos, é quando eu deixo claro, já na introdução do meu artigo, qual é o problema, e fazer a redação, né, da introdução do artigo usando inicialmente Arial 12, uma página e meia. Lembrando que cada revista pode pedir, né, uma formatação diferente. Quem já tem isso claro com relação à sua revista já pode fazer, inclusive no formato que a revista pede. Quem ainda, né, não viu isso ou a revista não faz uma exigência sobre, pode usar, então, vamos padronizar com Arial 12. Então, né, só recordando do que a gente já passou até então, né, nós tínhamos essencialmente um template inicial, onde a gente preencheu 5 etapas iniciais, né, que são as 5 etapas que correspondem à elaboração de um artigo de revisão. As demais etapas são mais para elaboração de um projeto de pesquisa, isso a gente vai ver, né, na metodologia 2. E temos também o template, né, 2, que é o template do artigo. Esse que a gente vai começar a trabalhar a partir de agora, certo? Então entrem no Drive de vocês, que eu compartilhei, e acessem esse documento para iniciar a atividade, certo? Bom, e
Neste template inicial, né, o que nós temos? Né? Temos lá, né, o título do artigo. Eu geralmente gosto de colocar o título por último, porque quando você vê todo o trabalho, você vai dar o nome para o trabalho em si. Algumas atividades vocês já podem, inclusive, já ir fazendo, né, como identificação dos autores, as suas filiações acadêmicas, né, aqui tem algum exemplo, o e-mail de contato de um dos autores, né, e o resumo. Resumo, gente, também é a última coisa. Pulem esta parte, certo? E as palavras-chave podem ser usadas, né? Inclusive aquelas usadas na pesquisa, mas as revistas pedem de 3 a 4 palavras. Então vamos trabalhar, né, selecionar as principais palavras-chave que direcionaram esta pesquisa. Porque é necessário deixar bem claro também como a pesquisa aconteceu. Então, né, essas primeiras partes aqui, como título, resumo, a gente deixa por último. As demais partes, né, como identificação e elencar as palavras-chave, já podem ser feitas. Bom, com relação à introdução, existe, né, umas recomendações a serem feitas e elas estão lá, né, no corpo do documento. São apenas orientações, né? Não é para fazer esquema de perguntas e respostas. E depois de feito a introdução, por favor, apaguem essas orientações, né? Que elas são simplesmente, né, recomendações de como fazer o texto científico da introdução. Então, né, basicamente é descrever o fenômeno que foi estudado. Essa descrição do fenômeno, né, já está aqui na parte 1 do template, é só pegar esta parte aqui e fazer, né, 2 ou 3 parágrafos comentando sobre, né. Apontar a dúvida também está aqui, daí no caso é só explicar com mais detalhes, né, a questão do problema de pesquisa, da dúvida, né, comentar sobre a mesma, sobre a sua relevância, né. Depois, descrever as possibilidades de possíveis respostas também está aqui, né, quando vocês criaram as hipóteses, 2 ou 3 parágrafos falando as possibilidades, apontando cada uma, né, dos caminhos que podem ser tomados, mas ainda não se sabe e será respondido através, né, do desenvolvimento da pesquisa de revisão e, né, o que você espera-se, né, o que espera-se, né, com o resultado deste trabalho, que é a qualificação da prática profissional, mas em que âmbito, né, o que isso pode trazer de benefícios. Então, a introdução, basicamente, né, é você pegar o que já foi produzido no template 1 e dar um formato de texto científico. Pode ter citações, né, quando você pega um dado, né, que realmente foi gerado por outro autor, ou, né, também não há necessidade de ser muito amarrado, como é na questão da revisão propriamente dita, né, com autores e citações. É um campo mais livre, é para apresentar, principalmente, né, o tema, a pergunta, a importância da pergunta, possíveis respostas e o que eu ganho quando eu chegar a uma resposta que seria mais certeira, né, que eu vou ter essa descoberta. É gerar também esse sentimento aí de curiosidade em quem for ler a pesquisa de vocês, correto? Então, a etapa 1 é esta. Daí, então, nós temos a etapa 2. A etapa 1 é falar geral, introduzir o trabalho, apresentar a pesquisa. A etapa 2, eu vou dizer como que eu vou responder a pergunta que eu descrevi lá na introdução. Como que eu vou responder? A resposta não pode vir de qualquer maneira, né? Eu sentei, né, em algum lugar com os amigos, a gente resolveu que esta é a melhor resposta para a situação. Não, não é assim. Tem que ser metódico. E tem que seguir o princípio básico da ciência que a gente trabalhou lá desde o início, que é ter comprovações. E eu tenho que mostrar o caminho que me levou a isso, né? Então, nesta etapa 2, né, do template, inclusive, que corresponde, né, à metodologia de pesquisa, como que foi feita a pesquisa, né, é preciso deixar claro, né, as palavras-chave que foram utilizadas, né, novamente. Elas aparecem no resumo, mas aqui elas têm que aparecer novamente, né, na leitura. Fazer o highlight, né? O que seria o highlight? Highlight, gente, é o esquema, o desenho do método, também chamado de graphical abstract, que é uma representação gráfica, um resumo gráfico de como foi feita uma atividade. E isso, hoje em dia, né, é basicamente obrigatório, né, nas revistas de uma forma geral, porque você tem que explicar com palavras, explicar com esquema também.
E existe o modelo que eu vou estar compartilhando com vocês, certo? Daí vocês podem usá-lo, adaptá-los ou criar o próprio highlight de vocês também. Tem que explicar como é que foi feito a busca, né? Então tem lá um roteiro que eu peço que vocês se adaptem, né, para a realidade da pesquisa de vocês e redigir o texto conforme está no template. Uma questão que é importante, tá, gente? Em metodologia não existe plágio, né? Eu posso copiar com as devidas adaptações, obviamente, né? Não vou copiar uma pesquisa que já foi feita. Mas o corpo do texto pode ser, né, repetido, até porque são, né, ter processos consagrados, às vezes, né, que não é direito, né, e nem criação exclusiva de uma única pessoa. Bom, então, né, esta é a etapa seguinte, que está aqui, ó. Está no item 2 do template, que corresponde à metodologia de pesquisa. Então, basicamente, o que vocês vão fazer? Existe o texto padrão, que está lá, e o que vocês deverão fazer é preencher essas partes que estão aqui, né, com o tema e com as palavras-chave, vão dar uma lida, né, nos critérios de triagem dos artigos e vão dizer, né, quais que vocês utilizaram nas pesquisas de vocês. É só adaptar isso aqui. Esta metodologia aqui corresponde a quem chama de revisão integrativa, né, onde eu integro, né, dados com relação a uma determinada questão que eu preciso responder. Existe a revisão sistemática, ela é muito mais metódica, né, em alguns aspectos, né? Quem tiver interesse, eu posso até disponibilizar também um vídeo que explica a questão da sistemática, mas, né, a gente trabalha nesse momento, né, com um intuito mais de conhecer, porque existe um outro projeto a ser desenvolvido, né, que vai ser empírico, com uma revisão integrativa. A sistemática é mais assim, quando você não tem o interesse de fazer, né, um projeto em seguida, né? Você simplesmente quer detalhar, né, pesquisas que já foram feitas e chegar a um consenso, né, entre as respostas. A integrativa segue o mesmo processo, só que ela não tem uma grande rigidez na hora de fazer, né, esta investigação. Mas não tem, né, demérito nenhum, né, é apenas um grau de evidência um pouco inferior, né, quando comparado com a sistemática. E aqui está, né, o que a gente chama de highlight, né, que é o esquema, né, mostrando, né, que foi feita uma pesquisa e alguns sítios, né, de pesquisa e os critérios que foram utilizados. É mais ou menos a descrição, né, do que vem anteriormente de forma de um gráfico, né? Então isso seria o highlight que está, né, sendo comentado aqui em cima, né, que é para vocês fazerem. Como eu falei, eu disponibilizo esse modelo. Quem quiser criar os seus modelos também, fiquem à vontade. Bom, daí então chegamos, né, à parte de resultados de discussões. Eu apresentei o meu artigo na introdução, eu expliquei como é que eu vou tentar responder a minha pergunta, agora eu tenho que mostrar os resultados que eu pesquisei e vou discutir esses resultados para fazer, né, o elenco, né, elencar, né, qual das respostas provisórias, que a gente chama de hipóteses, que é a mais provável e verdadeira. Então, nesta etapa, né, o que vocês deverão fazer? Vocês deverão fazer o que a gente chama também de estado da arte da pesquisa, que corresponde, né, o que o assunto corresponde dentro do universo científico. Então, na questão da uma revisão integrativa, como a gente faz, né, esse primeiro resultado? É verificar, em média, quantos artigos falam sobre o tema. Então, eu peguei aqui um exemplo, né, de uma pesquisa sobre saúde do homem, saúde mental do homem na pandemia. Peguei aqui 3 palavras-chave, né, que corresponderiam a essa pesquisa. Saúde mental do homem, saúde mental pandemia, ansiedade e pandemia. Daí então, né, verifiquei no sítio de pesquisa, geralmente a gente elenca um, né, eu gosto mais do PubMed, e verifiquei quantos artigos, né, falavam sobre esse assunto. E depois eu fiz uma média, né, para dizer que, né, sobre essa temática, né, existem mais de 15 mil artigos publicados no intervalo de tempo que eu estabeleci, né, que no caso aqui foi, né, de 5 anos, né, com um leve aumento, obviamente, né, dessa quantidade de publicações, né, no ano de 2020, que corresponde à pandemia. Mas é uma forma de mostrar o quanto que se fala do assunto, né, em um certo intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo já pré-estabelecido, né, na metodologia também de pesquisa. Bom, então, né, é importante que discuta as disparidades que vêm a acontecer, porque uma palavra-chave ela pode ter maior
frequência de publicações do que outras palavras-chave. Isso pode indicar, né, um caminho, por exemplo, né? Por exemplo, se fala muito em ansiedade, mas se fala muito pouco em saúde do homem. Então, quer dizer que o homem então não sofre de ansiedade e tal. Coisas desse tipo que podem ser discutidas, né? E este tópico corresponde, então, à primeira etapa, né, das perguntas, do resultado, né? Então, isso é resultado, né, dizer. E vocês vão dizer também o quantos artigos vocês utilizaram, né? Geralmente, em média, a gente usa de 20 artigos, né? Então, dos 15.000, 20 acabam atendendo, né, especificamente a nossa pergunta. Essa é uma média, geralmente, que acontece e também tem que ver o que a revista pede, né? Tem revistas que não gostam de muitas referências e limitam o número. Tem revistas que é 20, tem revista que é 15, tem revista que é 18, tem revista que é livre. Bom, e depois, né, aqui então só mostrando, né, o esquema então, né, de pegar as palavras-chave, ver a quantidade de artigos. No PubMed você encontra esse dado, né, logo abaixo aqui, né, então usando as palavras-chave que você quer, logo abaixo aparece o número de resultados, né, correspondente. Aqui você pode fazer o filtro do tempo, né, e dizer de que ano você quer fazer sua pesquisa. E nesse intervalo de tempo, né, eu tenho, então, né, correspondente, né, números de artigos. Daí eu vou ter uma média, e desta média, obviamente, não vou fazer, né, 17, 15 mil citações, mas eu vou, então, né, dizer que eu escolhi tantos, né, artigos para compor a pesquisa que irá responder. O que é importante aqui é mostrar que existe critério para a escolha e que existe, né, uma contextualização do tema que, em termos de publicações, representa isso. Isto é, resultado também tem que estar no artigo, né? E é para dar uma dimensão, né, do quanto que se fala do assunto, se precisa falar mais, se precisa falar menos, né? E desse universo todo, né, houve critérios para a escolha dos artigos, né, e os critérios, né, previamente descritos lá na metodologia justificam o porquê, né, que eu estou usando as minhas referências lá no final. Bom, então isto é, né, a parte inicial assim dos resultados e partimos então, né, só lembrando que aqui, né, é só explicitar, né, quantos artigos foram, né, quantos foram usados, colocar a tabela aqui, então essa tabela tem que vir aqui também, e o outro highlight também, né, que vai indicar os critérios, né, para a seleção dos artigos, né, então dos 17.000, como é que eu cheguei aos 20? Então tem aqui algumas sugestões, né, e cada grupo, né, tem que refletir como que chegou, né, nos seus artigos finais. Que foi feito de uma forma intuitiva, geralmente a gente faz isso, né, mas a gente precisa explicar, deixar claro, né, que não foram os primeiros que apareceram na lista do Google, né, existe todo um critério para isso. Bom, feito isso então, né, partimos para a segunda etapa dos resultados, que tem a ver, né, com o que vocês já começaram a fazer, né, é só dar agora um corpo mais científico, né, a esta questão envolvendo os subtítulos e o texto, com uma questão primordial, fundamental e essencial, né? Discutir. Tem que ser discutido, porque são resultados de discussões. Os contraditórios têm que surgir, né? E eu preciso ter muita clareza, né, na escolha da resposta final. E eu vou escolher uma hipótese que eu acho que é mais provável, isso é livre, tá? Isso é um chute, isso é expressão do senso comum dentro da ciência mesmo, só que eu tenho que discutir, né? Ver as outras hipóteses, ver o que a literatura fala e chegar, né, ao que a gente fala do parecer final, que é dizer, eu tinha um problema, que eu apresentei lá na introdução, eu tive um caminho para responder esse problema, essa pergunta de pesquisa, certo? Esse caminho envolveu busca de artigos, um universo de tantos artigos, dos quais, com esses critérios, eu selecionei alguns artigos, do qual, né, acreditava-se nesta posição e os artigos dizem tal coisa, que pode ser a confirmação da posição inicial ou pode ser o surgimento de uma nova posição. Isso é resultado de discussão, isso é ser, né, isento, né, isso é ser realmente científico, né, sem passionalidade, sem senso comum, discussão dentro do assunto para chegar a um parecer final. Então o melhor caminho agora é esse, e não é só dizer eu acho, né, o melhor caminho é esse, porque eu segui todo esse processo. Então isso, né, que vocês deverão desenvolver agora
né, na atividade, né, da disciplina, ok? Bom, então, né, fico à disposição. Qualquer dúvida é só entrar em contato, ok? Boa atividade!